nome do nosso tema hoje é indolência do espírito. A pessoa tem que tornar-se um estudioso, não é no tumulto, não é nas massas, porque a história das igrejas é bem interessante, porque ninguém faz uma observação do passado delas, e que nós vamos seguindo, e nós vamos aceitando como se ela fosse importante e ela então tivesse o elo de ligação com o Criador, que precisaríamos dela. Não precisamos, porque se está lá que é para a pessoa fechar a porta do quarto, e está lá que não é no tumulto, não é nas massas. A pessoa tem que tornar-se um estudioso. É no dia a dia, o procedimento que a pessoa tem. Porque nós temos uma coisa dentro de nós bem interessante. Porque nós temos o nosso tempo físico, de 0 ano a 80, isso é físico. De 7 da manhã às 7 da noite, esse tempo ninguém contesta. Porque 7 da manhã, 7 da noite, a pessoa teve que fazer algumas coisas ali durante o dia, teve que cuidar do seu corpo, de 0 ano a 80 anos, e tem uma norma de tempo dentro de nós. Essa norma é numa forma de espiral, que independente da pessoa, o passado dela volta. Então, um sorriso que ela deu, um sorriso que ela recebeu, um presente que ela possibilitou para outra pessoa, não precisa ser presente caro, um presente que foi de acordo para aquela pessoa. E a gente observa assim uma criança que recebeu um presente que aquele presente era diferente, que ele não contava com aquele tipo de presente, que ele nem conhecia. Então ele dorme com aquele presente. Se foi uma veste que ele gostou, ele não tira aquela veste, então o adulto deixa ele ficar 2 dias com aquela veste, porque é diferente aquela veste. Então aquele presente marcou aquela criança. Aquele adulto fica feliz também, porque ele deu para aquela criança um presente que ela gosta, aquela criança sentiu bem. Assim também na nossa fase de amadurecido, quando a gente recebe um presente, pode ser uma torta, não está relacionado a valor financeiro, está relacionado à intenção que aquele que fez colocou naquilo. Então, aquele outro presente que foi recebido, tem muitas coisas assim, bem simples, que marca a vida toda. E aquele que deu aquele presente, vê aquele presente ainda que foi valorizado, foi de acordo, deu certo. Então, dentro de nós, tem essa coisa boa assim, dessa norma de tempo, que não está relacionado a anos físicos. Toda época a gente lembra. Então, qual é o procedimento que a gente tem que ter para dentro de nós sempre ser assim lembranças boas? Nós temos que sair da condição de indolentes. Para sairmos da condição assim, a pessoa tem que lembrar que ela tem que entrar na condição de vivo, de como ela usa o tempo que foi dado a ela. Se nós temos que lembrarmos de tudo que aconteceu conosco, então como é que nós podemos valorizar o instante em que nós nos encontramos para ver o seguinte? Pode ser para uma fala, um sorriso, para recebermos um sorriso, um jeito bom, uma maneira boa de comportar, para que isso fique dentro de nós. Porque tem um ensino bem importante que fala assim, que por tuas obras te reconhecereis. A pessoa pensa assim, que eu vou dar um presente para ele. E ele, então, aquele presente vai ser bom. Pode ser o presente de pagar a escola dele, pode ser uma veste, um calçado, um passeio. Não está relacionado ao tipo do presente. Está relacionado dentro de mim o que eu quero que ele sinta com aquele presente. As obras é a intenção que eu estou dando o presente. É bem sério, porque a gente vê assim mais acentuado nos casamentos. 20 anos depois, a pessoa deu o presente e aquele que recebeu o presente fala assim que nem usei, está lá, agora está me incomodando, 20 anos depois. Então aquele presente virou um incômodo.
Aquele passeio que eu dei para aquela pessoa, aquela viagem, foi um problema. A pessoa passou mal, a pessoa viu outras pessoas passando mal naquele voo, naquele navio, naquela localidade. Foi um problema para aquela pessoa ter recebido aquele presente. Isso é físico. O presente é de acordo para aquele momento, para aquela vida daquela pessoa. A intenção que eu estou dando, porque quando aquele adulto deu aquele presente para aquela criança e aquela criança gostou daquele presente, a intenção daquele adulto seria de acordo para aquela criança. Então, a intenção que o adulto fez para aquela criança, essa coisa boa, por suas obras te reconhecereis, quer dizer assim, a intenção que foi feito aquele ato. Então nós temos que lembrarmos assim que não é fazer o ato. O que está movimentando para que eu faça aquele ato? É físico. Como é que eu estou movimentando na vida? Não é mais ou menos, porque só vai dar efeito se foi bom para aquela pessoa. Então, a indolência do espírito é um trabalho constante, porque tem que trabalhar, porque também tem que ajudar o corpo, no caso daquela condição do movimento que é necessário ser feito, movimento físico, para colaborar com o trabalho interno, para que o sangue não fique grosso, porque se vai ficar grosso, então vai entrar também aquela condição do cérebro ficar enrijecido, da mobilidade da pessoa diminuir. Então o movimento tem que ser feito. Temos que lembrarmos assim, para sair da indolência, a pessoa tem que ir até o lugar, ela tem que movimentar um pouco a mais, porque a pessoa pode julgar que ela não tem tempo, mas ela tem tempo para passeio, ela tem um tempo para ficar descansando na sala. Então o tempo somos nós que fazemos. Quando faz um trabalho assim, de dedicar um tempo para ela, que é também estudando o livro Na Luz da Verdade, independente da pessoa, começa a movimentar dentro dela a sua perspectiva. A perspectiva que nós temos é sempre assim, né? Observando assim que nós caminhamos no caminho do nosso pai, o comportamento do nosso pai, como ele foi, o comportamento que nós tivemos na infância, o comportamento que nós estamos possibilitando dentro da nossa moradia, com aqueles que são nossos queridos, como é que nós estamos movimentando. Então a vida, ela vai caminhando assim. A pessoa tem que lembrar assim, que nós nos encontramos num barco. É bem interessante, porque aqueles pescadores antigos, eles saíam para pescar e eles sabiam a direção que eles precisavam de colocar a ponta do barco para ir em direção àqueles peixes que estavam vindo. Isso é físico. Depois eles tinham que saber a direção que eles precisavam de voltar. Para que eles fossem em direção aos peixes, eles tinham que fazer os movimentos dentro do barco. E para que eles voltassem para a terra, eles tinham que fazer o movimento dentro do barco. E eles não podiam voltar de mãos vazias, porque eles sobreviviam daquilo que eles estavam fazendo e seus familiares sobreviviam daquilo que eles traziam. Então não podiam errar. Então o que acontecia? Nesse segmento, eles usavam as capacidades. Nós também temos que desenvolver a capacidade para saber a direção que nós precisamos de dar para a nossa vida. E nós sabemos assim que se a pessoa ficou indolente, ela recebe influência. Influência desse, influência daquele outro, influência daquelas vestes, influência daqueles passeios que ela vai realizar. E assim nós vamos caminhando. Essa é a perspectiva do indolente. Vão dando a ele a direção para ele, mas a direção é individual, porque se eu quero ter saúde na minha velhice, se eu quero ter a minha perspectiva, é a minha perspectiva, não é do meu irmão, porque o meu irmão tem um outro corpo,
E é bem interessante, porque se nós analisarmos assim, nós vamos confirmando que a vida é como se estivéssemos subindo degraus de uma escada. Na vida física fica fácil assim da gente ir confirmando esses degraus, porque a criança entrou com 7 anos na escola, com tantos anos, então ela fez aquilo que foi orientado na escola, ela passou para o ano seguinte, então no ano escolar ela foi tendo os degraus daquelas informações. E quando a gente convive com a criança, a gente vai vendo assim que todo dia ela muda o ângulo, ela fala uma coisa diferente. E é bem interessante, porque ela fala uma coisa diferente, porque antes ela não via em cima da mesa. Ela via em cima da mesa quando ela estava sentada. Mas quando ela estava de pé no chão, ela não via em cima da mesa. Depois, independente dela, tem o crescimento, então ela vai vendo mais coisas de maneira diferente. Então ela vai transformando-se também. Isso é físico. Então nós temos que lembrarmos assim, que para nós continuarmos tendo uma transformação, nós temos que ter uma elevação dentro. E é somente estudando o livro Na Luz da Verdade. Não tem outra maneira. O nosso conhecido, que teve muitos bancos de escola, muitos anos ali naqueles bancos, a gente vai vendo que a vida dele é semelhante à vida daquele que não teve muitos anos de banco de escola. Tem uma diferença, que agora ele tem um trabalho, que ele ganha muito dinheiro, mas ele tem uma propriedade lá, e quando ele vai naquela propriedade, ele convive com aqueles que vivem naquela propriedade como se fossem companheiros. Porque se ele convive diferente, também ele não é valorizado. Essa diferença, a gente tem que lembrar assim, que teria que ser dentro, com valores diferentes, com um tom de voz diferente. Mas se eu não tiver esse tom de voz diferente, essa maneira diferente de ser, com uma perspectiva de vida superior através dos ensinos que o Criador nos possibilitou, eu sou igual. Isso é bem simples assim e fácil de confirmar. Não tem diferença. Então, a mesma coisa acontece com aquela senhora dentro da moradia. Se ela não tem nenhuma perspectiva de vida interior, ela conversa com a funcionária de igual para igual. Não tem uma hierarquia. Tem um medo. Aquela funcionária tem medo de perder o emprego. Então, aquela patroa tem medo que a funcionária vá embora. Então, fica ali igual. Mas se aquela patroa estuda o livro Na Luz da Verdade, tem uma hierarquia. É bem simples assim, bem interessante. É só ir fazendo a confirmação. Tem uma diferença. Ela cria o grau dentro dela. Ela é diferente. Não é diminuindo a funcionária. É o jeito que ela é. Sempre tem uma fala que instrui, que orienta. É físico, não é mais ou menos. A indolência do espírito é uma acomodação. Isso é físico. Acomodou-se, perde o trabalho. Acomodou-se, perde a consideração dos familiares. Acomodou-se, entra numa condição de ser obsidiado. Entra numa condição de ficar possesso. E a possessão, a gente sabe assim que existe. Então, a pessoa passa a ser aquilo que os outros querem. E aquilo que os outros querem, então a pessoa não pensa. Que é a mesma coisa de ficar no tumulto. Não tem como a pessoa pensar. Se a pessoa ficou no tumulto, não pensa. Então é sempre nessa condição assim, para tornar-se um conhecedor dos ensinos, é a pessoa tendo uma paz dentro. E essa paz a pessoa tem que diferenciar assim, não é deixar o portão aberto, não é descuidar com as suas coisas, ela ficar segura daquilo que ela tem e ela tendo cuidado com aquilo que ela precisa de ter. É físico, não é mais ou menos, porque nós sabemos assim que na nossa vida, quando se faz um alimento em uma moradia, que esse alimento ficou mais ou menos,
os elementos daquela moradia, que é sempre comer fora. Está sempre convidando para comer fora, ou chamar a comida de fora para dentro da moradia. Não tem diferença, e a diferença tem que ser qualificar-se. Então, para nós nos qualificarmos, é a vida toda, não é para um período. Porque se aquele que é comandante quiser ter a capacidade de continuar sendo comandante, ele tem que continuar evoluindo. Aquela dona de casa, se ela quer continuar sendo considerada pelos seus funcionários, ela tem que continuar evoluindo. Aquele professor que descuida um pouco, ele não recebe a consideração dos alunos. Assim é em tudo na vida. Como é que nós precisamos de continuar tendo a consideração? E é bem sério assim, porque quando tem funcionários que ficam numa bajulação, é porque aquele empregador, aquela empregadora, não está qualificando-se para a vida. Então entra numa condição assim de terem lacaios. E os lacaios estão sempre bajulando. E a bajulação a gente sabe assim que não vai para lugar nenhum. Então cada pessoa tem que fazer o trabalho de ir observando para continuar sendo considerado. O esforço é um esforço. Não é somente para as coisas da matéria grosseira. Não é somente para apresentar-se. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando com a pessoa que tem uma condição de ter vestes caras. Mas se ele não irradia, não tem significação. A veste é cara, mas a pessoa é ofuscada. Ela não tem um brilho. Isso a gente pode observar assim, tem muitas profissões, que a pessoa não tem um brilho. A gente vê que as vestes são caras, que ela apresenta-se com vestes caras, mas ela não tem o brilho, que é muito diferente assim de quando a pessoa tem o brilho, que anteriormente existia muito assim, quando as mocinhas faziam as suas vestes, devido ao crescimento que elas se encontravam. O tecido era simples, barato, mas o jeito que era feito e o jeito que ela se apresentava, então dizia que ela se apresentava com uma beleza, com uma nobreza, com uma graciosidade. Indolência do espírito é a pessoa acomodar-se. Ela esquecer que ela é que tem que ir de uma localidade para outra e ela tem que ter o objetivo na sua ida. E se ela fica olhando de um lugar para outro e se ela vai fazendo as paradas no caminho, está sujeito a ela pegar um desvio. E nós sabemos assim que quando a pessoa faz um ato que não é correto, ela tem que fazer todo aquele ato de volta. Isso é bem interessante assim nas pequenas coisas na moradia. Se a pessoa faz aquilo que precisa de ser feito, ela faz mais rápido do que aquele que não fez direito aquilo que precisa de ser feito. A indolência do espírito é uma acomodação. Ficou acomodado, estagnou-se. Do jeito que o sangue fica enrijecido dentro do nosso corpo, fica também enrijecido uma água que é tirada daquele riacho. Deixou ela parada, ela vai ficar podre. Faltou o movimento, não teve mais movimento. Cada pessoa tem que lembrar assim: aqueles que fazem a diferença na vida foram aqueles que fizeram o movimento. Movimento em direção à luz, não é somente em direção à matéria grosseira, porque se a pessoa tem boa vontade, na matéria grosseira, ela vai resolvendo mais facilmente. Se ela é cuidadosa, se ela se encontra presente, tem uma referência bem importante assim, né? Que a pessoa tem uma propriedade rural e ela sabe que ela tem que mexer ali, porque o mato cresce. Então, a pessoa tem que estar sempre presente, mexendo naquela propriedade, orientando para que aquela propriedade mantenha-se de uma maneira agradável, porque a referência é assim: o mato cresce. Quando nós ausentamos das nossas responsabilidades, dos movimentos que precisam de serem feitos, então o que acontece?
dentro de nós ficamos enfraquecidos. Então é bem sério assim, porque a pessoa ficou distante do trabalho pela lei que existe, né, da pessoa ficar 30 dias fora do seu trabalho, acontece assim. Ela não dedicou um tempo para ter um aprimoramento nas responsabilidades que ela teve, ela ficou bem ausente, ela volta, ela não sabe mais as funções. Então ela fica ali um período adaptando novamente. Então é físico. Aquela pessoa continua, porque entre aqueles grupos ali que existem, ela ainda apresenta uma qualidade, porque numa sequência, se apresentar pessoas melhores, ela será excluída. Então, em vez dela ter um aprimoramento na ausência, para que ela ficasse mais qualificada, melhorando aquela parte que ela faz da engrenagem, lubrificando-se, aprimorando nos conhecimentos, então ela é dispensada, porque dentro dela ela encontra-se enrijecida. Então nós temos que ver assim, o que nós queremos para nós. Então o que eu quero para a minha vida? Qual é o procedimento que eu preciso de continuar tendo? Eu é que tenho que continuar tendo o movimento. E é bem sério, porque alguns pais acham assim que os filhos têm que colaborar com eles na velhice. E quando isso acontece, normalmente esses pais ficam sem saúde. Ficam sem saúde e ficam sem a consideração quando esses pais têm esse tipo de pensamento. A consideração perdem, porque eles tinham que ter emancipado os filhos no período certo e eles tinham que continuar fazendo o movimento da sua vida. Então eles largaram de fazer o movimento e agora julgam-se que têm direito. Esse julgar-se é uma inversão, porque é indivíduo. Porque para subirmos os degraus da evolução dentro de nós, eu é que tenho que subir. Eu é que tenho que pesquisar aquela condição muito importante, porque dentro de nós tem uma força. E essa força está sempre relacionada à vida, aos conceitos corretos da vida. Tanto é que a pessoa quer que um outro faz uma bênção no seu enlace matrimonial. Quando tem filhos, quer levar aquele filho para receber uma bênção. Então, dentro de nós tem essa referência dessa condição, da condição superior. Mas cada um tem que lembrar assim, que para receber uma bênção, aquele que vai abençoar teria que se encontrar limpo. Ele teria que encontrar-se numa condição de elevado, para que ele desse aquela energia, para que ele servisse de canal de uma energia superior, para que ele pudesse transmitir para aquele casal numa nova fase da vida, numa nova moradia que estão construindo, para aquele filho pequeno que chegou. Nós não fazemos uma referência. Então nós vamos caminhando assim, porque nossos pais caminhavam nesse caminho. Então o que acontece? A vida de todo mundo está ruim, porque receberam influência de qualquer um. Não fizeram um trabalho, ele mesmo, de ter a capacidade de abençoar a sua vida, ele ser o canal para orientar-se, ele ser o canal para orientar o seu filho, para dar a direção do seu filho, a direção melhor. Então, essa condição assim que se fala cabresto é aquela coisa que prende no cavalo assim, que a pessoa vai puxando e vai dando a direção para aquele animal. E também tem a chamada rédeas, né? A rédea põe de maneiras que aquele que está montado naquele cavalo dá a direção para aquele cavalo. E é bem interessante porque quando o cavalo tem muita vivacidade e é cavalo forte, então ele não deixa a rédea ficar comprida, ele não dá folga. Então o cavalo sempre mantém assim, numa condição de firme,
Porque se o cavalo disparar, assustar, ele não para mais aquele cavalo. Então, ele mantém-se numa condição assim. Nós, com os nossos pensamentos, com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de irmos aos lugares, nós tínhamos que fazer essa reflexão. Nós tínhamos que nos contermos com os nossos pensamentos, com a nossa maneira de ser. Nós que tínhamos que ter uma contenção dentro de nós, como aquele cavaleiro tem com o cavalo. Indolência é não ter nenhuma contenção, é não fazer uma reflexão se aquilo vai ser bom para a minha vida. E é bem interessante, porque quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, fica bem fácil assim da gente ir observando que a gente vê antes aquilo que precisa. Porque num dia qualquer da semana, a pessoa pode ter muitas responsabilidades, muitos afazeres, e no dia anterior ele está pensando em todos os afazeres que ele precisa. Esse, aquilo que precisa, aquilo que precisa mais ainda. Como é que ele faz para resolver tudo aquilo que precisa? É num momento de paz. É um instante que ele tem que ter, aquela pessoa tem que ter, para ver o primeiro. Precisa de fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, precisa de fazer assim, a sequência. E muitas vezes aquilo que ele julgava que seria o primeiro, quando chega no dia seguinte, aquilo primeiro já não ficou tão importante assim, então ele coloca outro na frente. É instante de paz. É nessa maneira que nós precisamos de ter conosco. Como é que eu faço? Como é que eu calo? Como é que eu falo? Falo o quê? Qual é a entonação que eu preciso de ter? Porque é bem sério assim, porque quando a pessoa precisa de ter uma determinada entonação, não é uma entonação de mal, mas uma entonação que vai dar um despertar dentro do outro daquilo que precisa. Como é que ele faz? Qual o procedimento? Porque do jeito que vem sendo feito, não vem dando frutos. Pode ser com filhos, pode ser no trabalho, não vem dando frutos. Como é que aqueles que vai ouvir aquilo na minha ausência, vai levar aquilo para frente? E é bem interessante, porque nós repetimos tudo. Aquele jeito daquele professor que nós tivemos, o jeito que ele trabalhou, o jeito que ele falou, o jeito que aquele empregador, aquele que foi nosso colega de trabalho, foi nosso colega que foi criado na mesma rua, o jeito dele, como ele está falando, como eu preciso de falar, não posso continuar sendo colega. Aquele comportamento foi bom naquele período da minha formação, porque eu não tinha responsabilidades, as responsabilidades que eu tinha eram responsabilidades fáceis de serem cumpridas, eu tinha mais tempo disponível. Mas agora eu tenho um propósito, e meu propósito é sempre falar coisas que vai auxiliar o nosso semelhante. Então, continuar tendo esse propósito. Então, falar por falar, a gente pode observar assim nas reuniões de família. Sempre as conversas giram em torno daquele personagem da televisão, daquele outro, em torno de alimentos para o corpo de matéria grosseira, para a vida do espírito. Então, o meu propósito teria que ser assim. Para que eu saísse dessa condição de indolente do espírito, então eu tenho que ter um propósito.